Esse calor não é de janeiro, não é o verão, não é fevereiro. Parece que o mundo esquentou por inteiro E o nosso clima virou um banzeiro. Olá, amigas e amigos. Vamos falar, ainda que rapidamente, sobre o livro Biomas do Brasil, da exploração à convivência. Eu escrevi esse livro por causa de algumas preocupações pessoais e também pensando em todo mundo com quem a gente trabalha. Vejam só, no nosso país se fala muito pouco dos biomas. Naquele ano que eu escrevi, eu completei esse livro, na verdade a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tinha decidido organizar uma campanha da fraternidade sobre os biomas. E por isso eu quis contribuir também com o debate que essa campanha iria promover em todo o país. É uma coisa muito importante que se tome consciência da existência de diferentes biomas em nosso país. Vejam só, se a gente olhar a política, se a gente olhar a economia ou o planejamento econômico, praticamente não se leva em consideração a diferença dos biomas. Então se define regiões como, por exemplo, o Nordeste, e aí nem se pergunta que biomas tem lá, ou então se define a região Sudeste e não se pergunta que biomas existem aí. E isso é muito grave. Por quê? Porque, por exemplo, se pode, inclusive, transferir tecnologias e conhecimentos que se aplicam num bioma para um outro bioma sem nenhuma adaptação, sem nenhum respeito. E isso traz consequências muito graves para a vida, para todas as formas de vida desse novo bioma. Por isso, eu decidi oferecer a oportunidade de que a gente conheça melhor os biomas do Brasil. Não apenas no aspecto geográfico, não apenas no aspecto assim físico, certo? Porque essa é a maneira em que, em geral, na geografia se fala dos biomas. Eu quero também sempre destacar de que nos biomas existem povos, existem comunidades tradicionais e existem pessoas hoje que vivem em cidades ou no campo. E por isso nós precisamos ter presente não só a realidade física de cada bioma, mas também a realidade cultural, a presença humana em cada um dos biomas. Por outro lado, um outro objetivo bem desafiador para mim mesmo, e espero que seja para vocês, é o seguinte: nós normalmente só pensamos em nós na relação com a natureza. Quando nós nos perguntamos como vamos relacionar com o cerrado, estamos olhando para os nossos interesses, para os nossos objetivos, para as nossas necessidades. E nós não nos perguntamos, sim, mas e o cerrado? Como é que está acolhendo a nossa presença aqui? Ou então, a Amazônia, quando foi que ela recebeu presença humana? Como foi que ela está também se relacionando com as novas iniciativas econômicas que estão sendo implementadas nesse bioma? Então, a preocupação que eu tive foi não apenas falar dos biomas a partir de nós e a partir da atualidade, mas quase me perguntar como seria a história toda se nós partíssemos dos biomas. E no caso, para partir dos biomas, nós precisamos partir da história da própria Terra, que tem um percurso de mais de 4 bilhões de anos. Então, nesse sentido, o livro convida a repensar a nossa vida, repensar a história do Brasil, repensar as nossas relações com os biomas a partir dos próprios biomas, a partir da sua história, a partir da história de cada bioma como parte da história da Terra. Eu espero que na leitura desses textos, desse texto, vocês possam se sentir provocados a fazer essa reflexão. Tem duas maneiras de se ler esse livro.
A primeira, se tiverem tempo, se tiverem ânimo, eu acho que é a mais interessante, a mais rica, porque aí poderão ter uma visão de todos os biomas, né? A lembrar, vamos começar aí com a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa no sul, a Mata Atlântica, a zona costeira e a Caatinga semiárida aí na região central do Nordeste. Então, vocês podem ler o livro inteiro e ele ajudará a ter informações e compreensão de cada um dos biomas e a inter-relação, pelo menos, com os biomas vizinhos e também algumas coisas que têm a ver com o conjunto dos biomas. Então seria interessante. Mas a outra forma, para quem eventualmente não tiver tempo de ler todo o livro, ele não é tão extenso, são 130 páginas mais ou menos, mas quem não tiver tempo pode inclusive ler a parte referente ao bioma em que vive. Por exemplo, o pessoal da Amazônia pode pegar o capítulo sobre a Amazônia. Mas aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe característico desse livro. Primeiro, ele é todo feito em diálogo. É todo como se fosse um diálogo de jovens com uma pessoa de mais idade e esse diálogo nasce a partir do estudo de história na escola. E aí se cria um grupo e há esse diálogo sobre os biomas nessa perspectiva que eu falei. Por outro lado, a divisão de capítulos que indica lá, por exemplo, Amazônia. Na verdade, quando você começa a ler o capítulo da Amazônia, muitas vezes na primeira parte ainda se fala do bioma anterior, do capítulo anterior. Por quê? Porque aí eles voltam depois de ter feito tarefa de casa e há um diálogo sobre o que foi refletido no encontro anterior. Então, nesse sentido, vocês, se querem trabalhar sobre a Amazônia, procurem o capítulo da Amazônia ou a Caatinga, procurem o capítulo da Caatinga e vejam, porém, que começa muitas vezes não diretamente sobre a Caatinga, e sim sobre o bioma do capítulo anterior. E por outro lado, o próprio tratamento do bioma vai encerrar na entrada do outro capítulo. Por quê? Porque novamente o pessoal vai ter tarefa de casa e quando volta se completa o diálogo de aprofundamento sobre o bioma que foi estudado, digamos, sobre o qual se refletiu no encontro anterior. Então prestem atenção a esses detalhes, mas por si podem também ler só o que é referido ao bioma em que vocês vivem. De toda maneira, o que a gente espera e deseja mesmo é que vocês levantem muitas perguntas, muitas dúvidas, que nós possamos aprofundar inclusive o conhecimento dos biomas a partir desse diálogo. O texto e o livro é para provocar isso, ele não tem nenhum pretexto, não tem nenhuma intenção de dizer aqui agora tem alguém entendido. Não, é uma sistematização de informações e é uma provocação para que nós possamos pensar juntos. E liguem essa observação que eu estou fazendo com o que nós sempre pensamos no nosso processo de formação. Nós não queremos criar provas e aí depois corrigir essas provas, dar nota. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos é que vocês, a partir desses materiais oferecidos, da reflexão que vocês fazem individualmente e com o seu grupo, vocês possam produzir algo sobre a sua própria realidade, sobre o seu bioma e o seu bioma na sua comunidade, no seu ecossistema, ali onde tem os rios, onde tem isso, tem aquilo que é característico daquela realidade. A gente quer que vocês falem, escrevam, filmem, entrevistem, criem algo sobre a realidade em que vocês vivem. E aí, possam passar para nós para que possamos distribuir para todo o país. E, inclusive, dependendo do que vocês escreverem, possamos até publicar em outros espaços de comunicação. Afinal de contas, com isso vocês também estarão se capacitando a ser comunicadores. E é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes a gente se queixa que o pessoal não fala da realidade da gente.
mas também a gente não oferece material para que se fale da realidade local. Então nós precisamos aprender a ser comunicadores. E esse é o objetivo que vem junto nesse processo de formação continuada e multiplicadora. Amigas e amigos, boa leitura para vocês, boa reflexão pessoal e grupal, boa elaboração de material sobre o bioma na realidade concreta da vida de vocês.